Você tem uma dor no quadril, não sabe exatamente o que está causando, já te disseram que é uma artrose, um desgaste ou uma necrose da cabeça femoral, mas você está com essa dúvida na cabeça. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são as diferenças entre necrose avascular da cabeça femoral e artrose de quadril. Olá, eu sou Murilo Almeida, sou ortopedista, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril e junto com você vou te ajudar a tirar todas as dúvidas sobre doenças do quadril e te ajudar a recuperar a sua qualidade de vida. Muitos de vocês me acompanham aqui porque tem uma dor no quadril ou porque já tem a indicação de uma cirurgia de prótese de quadril, ou muitas vezes nenhuma indicação, mas tem curiosidade em saber quais são os motivos que levam uma pessoa a ter dor no quadril. É muito comum encontrar várias pessoas, que eventualmente vão virar pacientes, tanto minhas quanto de outros médicos, aqui no YouTube para poder tirar as dúvidas. E uma dúvida muito comum que acontece é qual a diferença entre necrose e artrose. Muitos pacientes não têm claramente dentro da cabeça qual é a principal diferença entre os dois problemas. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês que eles têm muitas coisas em comum e também têm bastantes diferenças. Uma coisa pode levar a outra e vocês vão entender tudo porque eu vou deixar tudo explicadinho. Porque como eu acho que é o principal de um tratamento, o paciente que sabe o que está fazendo, o paciente que entende a sua doença, é um paciente que tem muito mais chance de recuperar do seu problema. Então, vem comigo que eu vou te explicar tudo. Nós vamos começar falando sobre necrose da cabeça femoral. A necrose, como o próprio nome já diz, é a morte das células que estão na cabeça femoral. A cabeça femoral é a cabeça do fêmur, que é o encaixe entre o osso do fêmur e a bacia. Nesse encaixe ele tem um formato redondo, que é a cabeça do fêmur. E essa cabeça femoral, ela tem a nutrição, ou seja, que leva os nutrientes para essa cabeça, é uma artéria que é chamada de artéria femoral circunflexa medial. O nome é feio, mas é uma artéria bastante importante. E essa artéria pode ser obstruída, ela pode se entupir, seja porque teve um trombo, porque formou um coágulo, ou ela pode colabar. Mas o que é importante é que a partir do momento que essa artéria se obstrui, ela para de levar sangue para a cabeça femoral. E se ela para de levar sangue, o sangue deixa de chegar, e deixando de chegar, para de ser também encaminhado para essa cabeça femoral os nutrientes, oxigênio, glicose para poder fazer a célula funcionar e vários outros nutrientes. E com isso, as células que estão na cabeça femoral vão perdendo a vida, elas vão morrendo. E se elas vão morrendo, vão parando de produzir as estruturas que formam o osso e esse osso vai ficando cada vez mais fraco, um osso mais ralo, menos denso. E com isso, quando o paciente pisa ou quando o paciente tem algum trauma, ou às vezes até de movimentar o quadril, como esse osso está muito enfraquecido, ele cria microfraturas, pequenas fraturas. E eu costumo explicar isso para que você consiga entender de uma maneira mais fácil, porque não adianta nada eu chegar aqui com vários termos técnicos enquanto você não entende o que eu estou dizendo. Então eu vou explicar de uma maneira bem simples. Imagine um ovo cozido e você pega a colher, bate nesse ovo e o ovo fica todo quebrado. Quando você olha esse ovo de longe, ele ainda tem o formato de um ovo. Mas quando você chega perto, você percebe que ele está todo quebrado. E com o quadril é a mesma coisa, com a cabeça do fêmur. Você tem a necrose, você sofre várias microfraturas. Quando você olha, às vezes, numa radiografia, esse osso está inteiro. Mas quando você joga na ressonância, ou quando você faz uma cirurgia e tira essa cabeça e observa ela de perto, você percebe que o osso debaixo da cartilagem está todo quebrado. E é isso que causa a dor do paciente. Muitos pacientes me falam, mas se é um infarto ósseo, por que eu não posso desobstruir? Por que eu não posso voltar a perfusão na cabeça, igual a gente faz no coração? O coração, ele é um órgão vital. Se ele morrer, a gente morre. Então, o nosso próprio organismo desenvolveu técnicas para que a gente consiga entender que o coração tem sofrimento, que é a dor.
Então, quando você tem um infarto, imediatamente você tem dor. Então você corre no médico, o médico desobstrui esse vaso e você volta a ter perfusão no coração, o coração é salvo. Porém, quando você tem uma necrose no quadril, a necrose em si não causa dor. O que vai causar dor é a inflamação local e muitas vezes a dor da fratura depois que essa cabeça femoral perdeu a sustentação. Então, agora que você entendeu melhor como que funciona a necrose da cabeça femoral, eu vou explicar também como que funciona a artrose. A artrose, ela é um problema já da cartilagem que envolve a cabeça. Não é um problema na própria cabeça femoral. Toda articulação que nós temos, e a articulação da cabeça do fêmur com a bacia não é diferente. Você tem o osso e por cima do osso uma fina camada de cartilagem que permite com que esse osso movimente sobre o outro com muita facilidade sem atrito. E esse atrito é potencializado por um líquido que fica entre as duas estruturas, as duas cartilagens, que é chamado de ácido hialurônico ou líquido sinovial e tem um ácido hialurônico lá dentro. E em algumas pessoas, seja porque essa pessoa tem alguma doença reumatológica que gera uma destruição precoce da cartilagem, ou seja, porque essa pessoa tem um impacto fêmuro-acetabular ou até pelo excesso do uso da articulação, essa cartilagem vai sendo destruída. E à medida que ela vai sendo destruída, ela vai cada vez mais perdendo a capacidade de escorregar, de ter uma redução do atrito, e esse osso cada vez mais vai gerando mais atrito e vai gerando dor. Então, a perda da cartilagem vai fazer com que um osso comece a raspar no outro e isso gere dor. Ah, mas eu já vi uma radiografia e o osso estava todo deformado. Sim, isso pode acontecer. Por quê? Quando você começa a raspar um osso com o outro, o organismo entende como se esse toque entre duas estruturas ósseas fosse uma fratura ou fosse uma agressão. E o que o organismo faz? Nosso organismo é muito sábio e a intenção dele é parar esse problema. E como que ele para esse problema? Ele começa a fazer um crescimento ósseo para que esse crescimento ósseo tente grudar um osso no outro. E é o que a gente chama de osteófitos, que são o crescimento ósseo para poder estabilizar esse problema, essa fratura. Ah, mas Dr. Murilo, eu já vi vários pacientes que têm desgaste da articulação e esse desgaste deixou o osso todo deformado. Sim. Esses pacientes que têm o osso completamente deformado são pacientes que já estão há muito tempo sofrendo com desgaste da cartilagem. Então, quando um osso toca no outro e isso gera um atrito, gerando muita dor, o nosso organismo, muito sábio, ele vai tentar diminuir essa mobilização, porque o movimento, o atrito entre os dois ossos que gera dor. Então, o que ele faz? Ele começa a crescer osso em volta para tentar estabilizar a cabeça femoral. E esse crescimento ósseo que gera aquelas radiografias com bastante deformidade. Então, a diferença básica entre a necrose e a artrose é essa. A necrose é a morte do osso e a artrose é o desgaste da cartilagem. Mas eu falei também que tinha uma característica que unia as duas. E a característica é a seguinte: a partir do momento que você tem a necrose, você tem uma quebra do osso e essa quebra do osso deforma o formato da cartilagem. Essa cartilagem ela deixa de ficar redonda, a cabeça deixa de ficar redonda. E isso faz com que você acelere o processo de desgaste da cartilagem. E acelerando o processo de desgaste da cartilagem, você vai ter cada vez mais um aspecto parecido com o aspecto da artrose. Então, a necrose da cabeça femoral, quando não tratada corretamente, vai se transformar numa artrose de quadril. E isso é bastante importante você entender, porque muitas vezes você tem uma necrose e quando o seu médico vai fazer o pedido da sua cirurgia ou vai te dizer o que você tem, ele vai te dizer que você também tem uma artrose. E isso é bastante comum. Um outro aspecto que é importante a gente tecer a diferença entre necrose e artrose são os sintomas. Normalmente, quando se tem uma necrose da cabeça femoral, você tem uma dor aguda, intensa, que limita o fato de você caminhar e atrapalha bastante nas suas atividades do dia a dia. É importante frisar que ela é intensa e ela é aguda, diferente da artrose, porque a artrose é uma dor
que ela é mais arrastada, você tem muito tempo de dor, você tem meses, às vezes até anos de dor, e essa dor é progressiva, ela vai aumentando com o tempo. E você também tem uma restrição de mobilidade, e essa restrição de mobilidade vai aumentando com o tempo também. Cada vez mais você tem uma restrição, você tem uma diminuição do arco de movimento, mais dificuldade para encostar a mão no pé, para cruzar as pernas. E entendendo um pouco desses sintomas, é importante dizer que muitas vezes o paciente que tem uma necrose e fica muito tempo com essa necrose começa a ter sintomas parecidos com os de artrose. Pois, como eu já tinha dito, uma necrose pode evoluir para uma artrose se ela não for tratada corretamente. Agora a gente vai falar do tratamento. Bom, o tratamento da necrose da cabeça femoral, ele depende de vários fatores, principalmente do grau da necrose. Em graus menores, essa necrose pode ser tratada com medicamentos, em alguns casos com infiltrações, em outros com descompressão da cabeça, com inserção de medula óssea, de enxerto de medula óssea, na verdade, e isso faz com que essa cabeça consiga recuperar e consiga voltar a ter a função que ela tinha em outro momento, antes da necrose. Porém, cada caso precisa ser avaliado, precisa ser analisado e vai depender de vários fatores para ser indicado o tratamento. Primeiro, qual é o grau, qual é o tamanho, a extensão da necrose e principalmente capacidade do médico em fazer os procedimentos. Porque vários desses procedimentos precisam ser feitos por médicos competentes que têm uma formação nesse tipo de conduta. A artrose, ela também tem um tratamento que inicialmente é conservador, que é um tratamento que é baseado em medicamentos para poder ajudar a aliviar a dor, pode ser analgésicos, anti-inflamatórios e também com fortalecimento muscular. De acordo com a última revisão da Sociedade Americana de Reumatologia, o fortalecimento muscular é a única atividade nível A de evidência para tratamento da artrose. Ou seja, para todos os pacientes ela tem bom resultado e é o único que não é contestado de maneira alguma. Em todos os trabalhos a gente consegue ver que o fortalecimento muscular auxilia na evolução da artrose. Então, se você passou dessa primeira fase de tratamento conservador, uma avaliação do médico, do fisioterapeuta, do profissional de educação física para se fazer um fortalecimento articular, e mesmo assim você continua com uma dor limitante que impede você de fazer as suas atividades, é hora da gente começar a pensar na possibilidade do tratamento cirúrgico, que muitos pacientes pensam que é a última chance, mas quando na verdade é um excelente tratamento. Hoje em dia, com as próteses mais modernas, com cabeças maiores, com interface em cerâmica, tendo uma excelente durabilidade e com técnicas mini-invasivas como o acesso anterior eficiente, você consegue ver que esse paciente tem uma vida praticamente igual, se não for melhor, do que a vida que ele tinha pré-necrose ou pré-artrose. E tanto na necrose quanto na artrose, a partir do momento que a gente consegue ver que a qualidade de vida se perdeu, que o paciente deixou de fazer as coisas que gosta por conta da dor, é hora da gente começar a pensar nesse problema. Vamos falar sobre as causas da artrose e as causas da necrose. A necrose avascular da cabeça femoral, ela pode ter várias causas. As principais causas da necrose avascular são COVID. A infecção pelo Covid-19 pode gerar pequenos trombos e esses trombos podem obstruir os vasos que levam sangue para a cabeça femoral. Depois do advento da Covid-19, nós tivemos uma grande quantidade de pacientes com necrose vascular da cabeça femoral e ainda estamos tratando uma epidemia de necrose vascular causada pelo Covid-19. Antigamente, a principal causa era o uso de álcool em grandes quantidades, principalmente bebidas destiladas, e também o uso de corticoides. O tratamento do COVID, ele precisa também de corticoides, então pode ser que muitos dos pacientes que desenvolveram necrose depois do COVID tenham desenvolvido esse problema por conta do uso crônico de corticoides. Um outro problema que pode levar também à necrose vascular da cabeça femoral é a doença do sangue, uma doença no sangue, que é chamada de anemia falciforme, que essa doença também aumenta a chance de se ter pequenos trombos e obstruir a passagem do sangue que leva os nutrientes para a cabeça femoral. A artrose,
ela pode ser causada, primeiro, por sobrecarga articular, obesidade, excesso de peso, excesso de esforço. Pode ser também por impacto femoroacetabular mal diagnosticado. E tem vídeo no canal explicando o impacto femoroacetabular e por que ele existe, então procura aqui, vocês vão conseguir ver. E esse vídeo vai explicar exatamente qual é a evolução do impacto para a artrose e principalmente por conta de traumas, pancadas ou às vezes até por conta da necrose vascular. O importante é que, independente da causa, depois que o problema está instalado, a gente precisa focar no tratamento e esquecer qual é a causa. A partir do momento que você começa a tratar, e no caso da artrose, começa a tirar aquilo que gera a artrose, você tem um tratamento precoce e diminui a chance da evolução mais acentuada desse problema. E agora que você conheceu um pouco mais sobre necrose da cabeça femoral, artrose de quadril, eu queria que você deixasse aqui sua dúvida ou fosse nas minhas redes sociais, no meu Instagram, deixasse seu comentário, deixasse sua dúvida, dizendo se você tem ou se você não tem necrose, artrose e se você conhece alguém que tem. E se você conhece, manda esse vídeo para essa pessoa. Talvez era só isso que ela estava precisando para poder definir como fazer o tratamento ou para poder entender melhor a doença. Se você tem alguma dúvida sobre cirurgia do quadril ou quer conhecer o dia a dia de um cirurgião de quadril, dê o like nesse canal, curta esse vídeo, entra nas minhas redes sociais. Lá você vai ter meu dia a dia, as cirurgias, eu posto bastante sobre isso. E não deixe de se tornar membro do canal. Toda semana nós temos vídeo novo e quando você entra e dá o like, isso faz com que o meu vídeo alcance muito mais pacientes, muito mais pessoas que podem precisar de uma informação preciosa como essa.